Senhor vai lavar o meu pé, Jesus, desfazendo a dieta, porque hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas, porém, depois entenderá todas as coisas. Às vezes a nossa vida é assim, não compreendemos a maneira de Deus trabalhar. Não entendemos muitas das vezes e não proclamamos algumas coisas na nossa vida. E de repente Deus vem e muda tudo 4 percursos. Montando um quebra-cabeça, de repente Jesus vem lá no meio, arranca a peça principal e daqui a pouco nós estamos perdidos. Por que foi que Jesus permitiu isso? Por que é que Jesus permitiu essas coisas? Às vezes não compreendemos, irmão. Às vezes não compreendemos porque é que Deus pega pela nossa mão e nos faz com que nós damos uma volta lá no deserto para depois chegar na presença de Deus. Não precisava de tudo isso, irmã. Se não precisasse, o Senhor não teria permitido a tua vida. Sabe o que é que Deus quer contigo? Sabe o que é que Deus quer comigo nos últimos dias? Sabe por que é que Deus muitas das vezes nos leva lá no deserto para dar uma volta? É para nós aprender a ser um pouquinho mais crente. É para nós aprender a adorar o Senhor um pouquinho mais. É para nós aprendermos a ser mais gratos diante da presença de Deus. O deserto serve para isso. O Senhor não prepara o deserto para te matar. E tem mais, o deserto não vai durar para sempre. Vai chegar um momento que ele vai ter que se acabar. E quando acabar esse deserto, se você ainda estiver de pé, tem milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Eu olho para o livro de Abacuque e vejo Abacuque fazendo uma oração a Deus no capítulo de número 3. E o verso de número 2. Ele diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra. A Bíblia diz que Abacuque ouviu a palavra de Deus. E ele diz, ouvi e temi. Meu Deus. Está faltando temor nos últimos dias. Estão perdendo o temor de Deus. E eu acho que um pouquinho de temor faz bem para mim, para você. A Bíblia diz que Abacuque, ele disse, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. E depois de ouvir a tua palavra e temer, eu quero fazer um pedido à vida, Senhor, a tua obra no meio disso. E no meio dos anos notifica, Deus. E na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque estava pedindo ao Senhor? Abacuque estava pedindo ajuda ao Senhor. Abacuque não foi pedir ajuda ao homem, não foi pedir ajuda a qualquer um, ele foi pedir ajuda àquele que tem todo o poder. A Bíblia diz que ele vai e ele fala direto com Deus, dizendo, Senhor, eu faço um pedido ao Senhor e eu quero que o Senhor libere uma unção lá no meio, porque eu sei que lá no meio muitos vão querer desistir, eu sei que lá no meio muitos vão querer parar, eu sei que no meio muitos vão querer negar o teu nome, no meio que muitos vão querer voltar para trás, porque o diabo ele sabe quando o Senhor está prestes a dar sua vitória. Toda vez que você entra na prova, toda vez que você entra no vale, toda vez que o deserto está cravado na sua vida, é sinal que se você prosseguir mais um pouquinho, logo vem uma vitória para você. E a palavra, quando eu olho para o livro de Eclesiastes 7, 8, eu vejo Deus dizendo, olha, o final das coisas é sempre melhor que o teu começo. Deus estava dizendo a Salomão, não se preocupe com o começo, fica preocupado com o final. Quando Deus chama a atenção de Daniel, no capítulo de número 12, verso de número 13, ele diz, tu, porém, não pare, mas vai até o fim. O que Deus estava dizendo a Daniel, olha, Daniel, aquele que chega lá no final, aquele que vai até o fim, aquele que não tropeça, aquele que não para, aquele que não nega, aquele que não volta para trás, aquele que chega até no final, tem vitória para ele. Eu olho para a vida de Jó e vejo Deus chamando Jó no capítulo de número 1, dizendo, eita homem reto, eita homem íntegro na minha presença. A Bíblia diz que Satanás foi até Deus acusar Jó, dizendo, ele só é assim porque tudo está indo bem na casa dele. Eita Deus, tudo aleluia. está indo bem na finança de Jó. Tudo está indo bem nos bens de Jó. De repente Deus diz, você quer ver uma coisa? Eu sei. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Oh, glória. Mesmo pouco a porta guardaste a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ele colocou a igreja de Filadélfia pronta. Sabe por que Deus colocou? É porque Deus sabia que podia contar com a igreja de Filadélfia. Jesus conhecia, irmão. A Bíblia diz que Deus conhece quem é. Deus conhece também quem não é, irmão. Deus conhece adorador nesta noite. Deus sabe quem vai chegar até o fim. Deus conhece aquele que não nega o nome dele por qualquer coisa. Mas Deus também conhece aquele que por qualquer motivo já está abandonando a fé, já está abandonando o nome de Deus, já está crucificando Jesus novamente. Meu Deus. É por isso que Jesus mandou. E deixou um recado para mim e para você no livro de João. A Bíblia diz que Jesus agora ele está em uma cidade chamada Judeia. Daqui a pouco Jesus ouve dizer. Uns comentários saíram dizendo que Jesus estava batizando mais discípulos do que João e do que o seu próprio discípulo. A Bíblia diz que Jesus não batizava, era os discípulos que faziam o batismo. E quando Jesus agora, ele ouve, a palavra do Senhor diz que ele abandona a cidade da Judeia, porque ele estava fazendo a obra. Ele volta novamente para a
bem a tua boca que Deus te deu nessa noite e diz tudo faz parte do projeto de Deus. do projeto de Deus. Aleluia, faz parte do projeto.